Bom, pessoal, vamos lá? Todo mundo aí, papel e caneta. Boa noite a todos. Tá mais uma vez. Betão, boa noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Pessoal, Boa chegamos... noite, Emerson. Beleza, Betão? Tudo na paz. Meu povo, chegamos aqui à nossa sétima aula, tá? Sétima aula aqui, resolvendo questões da Engeduc. No total de 12 encontros, tá? Então, passamos aí de 50%, né? Estamos aí 60% de aula concluída, graças a Deus. Até aqui tudo tranquilo. Uma evolução grande de todo mundo, em todos os sentidos, tá? Eu quero parabenizar aqui, deixar meus parabéns para todo mundo do grupo, quem está assistindo a aula, quem não está, vai assistir depois. Os parabéns aí pela dedicação, e toda terça e toda sexta estamos aqui, tá? Então, parabenizar cada um de vocês pelo esforço. E concurso é isso aí, tá? Concurso é isso aí. E como eu falei ontem pro pessoal, e Beto tá aí online, pode confirmar depois. Ontem eu falei pro pessoal que o concurso público é isso aí. Às vezes uma questão deixa a gente fora do concurso, a gente fica chateado, pensa em desistir. Mas aí o que é que eu sempre digo? Tira pelo menos uma semana aí pra esfriar a cabeça, botar as coisas em ordem, e depois tem que voltar com tudo. Tem um colega do grupo mesmo da turma da quarta-feira, que ele não passou agora na Polícia Penal do Piauí por causa de uma questão. Uma questãozinha ele não passou. As duas questões de informática que ele pediu para fazer o recurso, que eu fiz o recurso, eu ganhei, né? Porque a questão foi anulada e a outra mudou o gabarito. Então, deu certo lá, graças a Deus. Mas e assim, ele passou na Polícia Penal de Pernambuco, já fez todos os testes, fez academia, está esperando só ser chamado. Mas podia estar em casa, mas não. Toda quarta ele está com a gente. Só essa quarta que ontem ele não estava. Ontem ele não estava. Mas não está desistindo. É como ele disse, enquanto tu for chamado, ele continua estudando. Então é essa a mensagem que eu passo para vocês, né? Esse nosso encontro aqui, terça e sexta, tem sido muito bom, muito proveitoso, tá? Não só para vocês, quanto para mim também, porque essa Engeduc, eu fico pescando as questões para trazer para vocês, para trazer com uma boa qualidade, para trazer de uma melhor forma, para que quando a live encerrar, vocês não vão embora com dúvida, né? E aí eu deixo vocês abertos aqui também para, se alguma questão você achar que discorda do gabarito, vocês possam, olha, mas questão tal, eu não entendi, eu discordo. Eu acho que é certo, não é errado. Então, aquela questãozinha a gente vai analisar, vai dar uma olhada aqui, como é que a banca se comportou, qual foi os comentários, igual teve uma questãozinha ontem, nosso amigo Beto, no final já da aula, disse, aquela questão sim que eu a discordo. Então, no final a gente fez uma análise aí, eu entrei no site da banca rapidinho, vi lá os comentários e a banca tinha anulado a questão. Então foi muito pertinente o comentário que o Beto fez, eu agradeço demais a ele, já agradeci ontem e agradeço hoje mais uma vez pelo comentário que ele fez. Então, assim, o que é que eu cheguei à conclusão? Que Beto tá ligado nas coisas. Beto já vem um tempo com a gente no nosso grupo aí. Então, assim, quando a gente começa a resolver questões, né, tá focado, chega uma hora que você discorda da banca convicto, né? E se você está convicto e discorda, você tem que ir até o fim. Por isso que você tem os recursos. Foi isso que aconteceu ontem. Eu até brinquei hoje, quando eu botei no grupo lá o gabarito, eu botei quinta questão anulada, recurso impetrado por Beto. Ainda botei lá, assim, né? Porque de fato foi. Porque Beto tinha certeza que a questão era certa, mas a banca divulgou errada. E eu, quando baixei as questões, eu coloquei lá como errado, né? Isso é mérito teu. Isso é mérito teu, pô. Não foi mérito meu, não. Mas você viu lá que eu disse, era um impetrada cara por Beto. E a banca analisou e anulou, né? Não. Analisou Eu, por exemplo, eu já fui para um concurso, 60 questões, eu matar 50 e uma só de informática, pô. E não entrar porque tinha ponto de corte. Já aconteceu isso comigo. Isso é mérito seu, pô. É. Então, assim, Beto, como eu disse ao pessoal aqui, eu fico feliz porque hoje a gente está na sétima aula aqui, eu vi a evolução do pessoal enorme aqui. Então, eu lhe agradeço de coração, né? Você, quando começou a aula com a gente, como você disse, não sei nada de informática. E ontem você disse, bateu na tecla e disse, eu discordo dessa questão. Então,
Você chegou no nível que você consegue hoje analisar as questões, como muitos aqui, né? Como muitos aqui, por exemplo, quando caiu questões de Excel, aí acho que foi Tereza na última aula falou assim: essa aí, dona Cris, acerta. Porque a gente vai se identificando com as pessoas pelas questões, quem está mais por dentro do assunto, né? Então, dona Cris, também parabéns aí pelas questões de Excel. Questões de Excel, como eu costumo dizer, são questões que você só analisar, ler com calma. São dois lados, geralmente, as questões de Excel, né? As fórmulas são dois lados. Então, elimina um lado primeiro, resolve o outro, depois que achar um lado, vai para o próximo, depois junta todo mundo. Se for para somar, multiplicar, dividir, junta todo mundo e no final dá certo. Então, Excel não tem muito, quando é fórmula, é bem tranquila, tá? Então, parabenizar todo mundo aqui, mais uma vez, tá? E o caminho é esse aí. Como o Beto disse, ele não passou por causa de uma questão, feito o caso de Daniel, não passou por conta de uma questão, mas estão aí na luta. Então, é essa a mensagem que eu deixo para vocês, tá? E convidar todas vocês aí no dia 1º de junho, o nosso último encontro, vamos fazer no sábado à tarde, 3h30 da tarde. Então, quero que vocês convidem os amigos, os parentes que não estão no grupo, mas que possam no dia 1, a gente vai fazer um simulado aqui de 60 questões no mínimo. No mínimo 60 questões. Vamos passar a tarde todinha aqui resolvendo questões, porque eu quero que no domingo, quando você chegar lá na prova, chegue todo mundo com informática na cabeça e vá logo marcando e gabaritando, e o resto vai dar certo. Tá bom, povo? Então, ó, vamos começar a nossa aulinha aqui, que hoje é sexta-feira, e eu sei que vocês estão cansados da semana. Muitos ainda amanhã ainda vão para a aula lá no Gênesis, né? A aula com Glória. Então, a semana só acaba amanhã para vocês. Tá? Então, vamos embora aqui. Começar a nossa brincadeira aqui, tá bom? E eu digo lá, primeira questãozinha aqui, ó. Uma questãozinha que fala sobre o explorador de arquivos, né? Aquilo que eu falo para vocês. O explorador de arquivo é ele que faz todo o gerenciamento da máquina, todo o sistema operacional. E aí ele diz lá, ó, que por padrão, no explorador de arquivos do Windows 10, é correto afirmar que a combinação de teclas Ctrl, Shift e N é utilizada para criar novas pastas. Para criar novas pastas. E ele pergunta, certo ou errado, né? Certo ou errado? Anônima, não? Anônima? Essa combinação não é anônima, não? Ela é anônima? Vamos ver agora, Tereza. Olha lá. Tereza, realmente sua colocação foi bem pertinente aí. Ctrl Shift N é uma tecla, são teclas de atalho que ativa o modo anônimo. Só que é o seguinte, ele ativa o modo anônimo no navegador de internet chamado Google Chrome. Anotou lá? Naquele dia? Só que aqui, Tereza, ele não fala dos navegadores de internet, ele fala do explorador de arquivos, tá? É aquela combinaçãozinha que a gente já anotou também, a tecla Windows mais explorador, tá? Então, ó, coincidentemente, Ctrl Shift N, você usa lá no navegador do Google Chrome, né? Para a guia ficar anônima. Tanto que na última aula, eu até acessei aqui o navegador e mostrei para vocês que lá ficava anônimo, não foi isso? Mas nesse caso aqui, Tereza, ele não está falando aqui do navegador de internet, ele está falando do explorador de arquivos. E ele diz que essa combinação cria uma nova pasta. Então, ó, se vocês quiserem fazer aí, vocês vão ver que está certo. Se vocês apertarem a teclazinha do Windows mais vocês vão entrar no explorador de arquivo, tá? E se você botar Ctrl Shift N, ele cria uma nova pasta, tá? Então, muito bom comentário, Tereza, porque muitos aqui vão dizer assim, não, aqui está errado porque essa combinação, ela é lá para o navegador do Google Chrome. Mas nesse caso, ele foi bem taxativo aqui quando ele disse que é explorador de arquivos do Windows, tá? Então, primeira questãozinha para a gente começar a noite, correto, tá? Correto, correto. A segunda questãozinha, ele fala o seguinte, a respeito dos componentes de um computador, é correto afirmar que o termo Core i3 da Intel refere-se a um tipo de CPU. O que é que vocês marcam? Certo ou errado?
A respeito dos componentes, né, dos componentes de um computador, é correto afirmar que o termo Core i3 refere-se a um tipo de CPU. CPU. Então, vocês devem ter anotado que eu já disse que CPU é unidade central de processamento, né? Unidade central de processamento. Então, em outras palavras, quem é a unidade central de processamento? O processador. É ele que processa todo o processo da máquina, tá? Então, se você coloca lá 2 mais 2 e dá um enter, quem faz o processo? O processador. Ele que processa, tá? Ele que processa é a velocidade. Então, ó, quando ele fala que o termo Core i3 refere-se a um tipo de CPU, essa questãozinha está correto, tá? E o que significa a referência Core i3? Core é a série Core, né? E 3 é como se ele dissesse assim, que aquele processador, tá? Tivesse, aqui vamos supor que o processador tivesse 3 núcleos trabalhando ao mesmo tempo. Se ele fala Core i5, 5 núcleos. Core i7, 7 núcleos. Core i9, 9 núcleos. Core 2 Duo, 2 núcleos. Entendeu? Então, esses processadores Core 2 Duo, Quadricore, Pentium, estão todos ultrapassados, tá? Hoje, até o Core i3 já ficou para trás. Mas, para você ter uma máquina para operar bem, trabalhar sem estresse, sem agonia, é de Core i3 para cima, tá? Você chega numa loja, muitas vezes, o vendedor, ele quer saber de vender. E ele diz, ó, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá saindo muito, tá na promoção, vamos levar, e você não entende, acaba comprando um processador, um computador, um processador Celeron, que nem se usa mais, está totalmente ultrapassado, ou AMD. A AMD, geralmente, ele é muito bom para processadores, para servidores, desculpa, tá? Então, se você um dia se deparar, comprar um notebook e lhe apresentar lá um Celeron, um Atom, um AMD, não compre, pelo amor de Deus. Quando for olhar um notebook, um computador para comprar, veja lá o processador. Se for Core 3, Core 5, Core 7, compre sem medo, tá? Então, ó, Intel, Core Intel i3 se refere ao tipo de CPU? Sim, unidade central de processamento, tá? Na unidade central de processamento. Terceira questãozinha, diz assim, o recurso do Windows 10, que quando acionado, mantém o computador ligado, com baixo consumo de energia e com o monitor desligado, é chamado de repousar. Certo ou errado? Errado, hibernar. Hibernar, né? Certo. Beto falou hibernar. Alguém mais concorda aí? Meu povo, Betão, boa colocação, Betão. Deixa eu te explicar uma coisa para vocês, pessoal. O Windows 10, tá? Ele tem alguns recursos, não só o Windows 10, a Microsoft, quando lança o sistema operacional Windows, ele te dá alguns recursos, tá? Para que você não precise toda hora estar ligando, o computador. Então, Betão, essa siglazinha hibernar, ela tinha até o Windows 7, Beto. Windows 7. Quando a Microsoft lançou 2010, o Windows 10, tá? O que é que ela fez? Ela tirou essa hibernar e ela colocou, deixou só suspender. Suspender. Então, Betão, como ele se refere aqui como ele referiu-se aqui a Windows 10, esse caso não existe o repousar, e sim o suspender, tá? Anotem aí. Então, hoje no Windows 10, quais são os recursos, vou apagar, quais são os recursos que você tem aí? Você tem lá deixa eu só anotar aqui.
você tem lá, tá? Hoje no Windows 10 você tem o desligar, você tem o desligar, tá? Você tem o reiniciar e você tem lá o suspender. E qual seria a função do suspender? O suspender, qual seria a função do suspender? Justamente essa daí que ele falou, tá? Manter um computador ligado com baixo consumo de energia e com o monitor desligado. Então, porventura, se você saiu para almoçar, tá? E você, meu computador está muito lento, toda vez eu ligo ele, é meia hora para ele inicializar. Então, você clica no botão iniciar e bota suspender. Ele vai desligar a tela, tá? E o processador dele vai pausar. O processador dele vai pausar, tá? Ele não vai desligar. Quando você voltar do almoço, o fato de você ou balançar o mouse ou apertar em qualquer tecla no teclado, ele vai acionar o HD, tá? Então, na hora que ele aciona, ele fica suspenso ali, mas ele não desliga. Acionou, já joga a tela, tá? Tudo que você precisa lá. Se você deixou no navegador, já aparece a tela do navegador. Então, é muito mais cômodo você deixar suspender do que você desligar a máquina, tá? Então, é muito melhor, assim, muito mais prático também. Então, o que acontece? Lá no Windows 7, como eu falei, usava-se esse hibernar. Mas por que se tirou hibernar? Porque quando você hibernava, ele desligava todo mundo. Desligava todo mundo, tá? Desligava o sistema operacional, tudo. Só que o HD ficava girando. Por quê? Porque o HD não era hoje como é os SSD. Era aqueles HD tradicional, tá? Que tem disco. Então, o disco ficava girando. E muitas vezes a pessoa botava na bolsa, nas costas, ou saia com ele debaixo do braço, e ele continuava desligado, o sistema, mas o HD girando. Então, isso danificava o HD, isso danificava o HD. Então, por isso que quando lançou o Windows 10, eles tiraram o hibernar, Betão, e deixaram o suspender. Então, hoje você tem desligar, reiniciar e suspender, tá? O suspender, ele faz isso. Ele desliga, né? Ele, como ele disse aí, ele mantém o computador ligado, com baixo consumo de energia e com o monitor desligado. Então, a tela vai desligar, mas ele continua ligadinho ali. Se você balançar o mouse ou apertar qualquer tecla, ele vai acionar na mesma hora. Questão de segundos. Bem rápido mesmo. Tá? Então, ó, terceira questãozinha aí, meu povo, tá errada. O correto seria suspender, tá? Seria suspender e não desligar. Notou aí, Betão? Sim, sim, Emerson. Beleza. Vamos para o quarto. A quarta questão diz assim, ó. Que lá no Microsoft Windows 10, para excluir todos os arquivos da lixeira, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o ícone da lixeira e selecionar a opção excluir lixeira. Certo ou errado? Então, o que é que você vai analisar? O que é que ele diz? Para excluir todos os arquivos da lixeira. Ele não fala que você tem que excluir a lixeira por completo, tá? Ele não fala isso. Ele diz assim, ó, para você excluir todos os arquivos da lixeira. E aí, no final, ele diz lá que basta você clicar com o botão direito sobre o ícone da lixeira e selecionar a opção excluir lixeira. Pelo amor de Deus, não faça isso não, viu? Não faça isso não, porque o correto, se você quer excluir todos os arquivos que estão dentro da lixeira, tá? Lá vai aparecer a opção de esvaziar a lixeira. Esvaziar a lixeira. Ok? Então não existe excluir lixeira. Se você quer excluir os ícones que nela contém, então você tem que esvaziá-la com o botão direito. Então, esvaziar a lixeira é o correto e não excluir. Tranquilo? Até agora aí, de boa? Vamos para a próxima. Quinta questão. Diz assim: lá no ambiente do Windows, cada tipo de arquivo está associado a um programa padrão, não sendo possível alterar essa associação.
Meu povo, seguinte, quando ele diz que lá no ambiente Windows, cada tipo de arquivo está associado a um programa, ele está certo, tá? Ele está totalmente correto. Só que a questão torna-se errada quando ele diz que não é possível você alterar essa associação. Então, isso está errado. Então, vou só dar um exemplo, porque eu acho que vocês se deparam diariamente com isso. Se vocês entram no navegador da internet, tá? E você baixa lá uma lista dos aprovados, aquela lista está em quê? Está em PDF. Mas quando você baixa por padrão, e lá no site baixou aquela lista, não é uma regra, mas por padrão ele vai lá para o download, tá? Então, quando você baixa ele, você vai ver que aqui em cima, no navegador, vai estar uma setinha para baixo, e ela fica assim, a setinha, né? Dizendo que está sendo baixado. Quando ela termina de baixar, o que é que acontece? O próprio navegador, por si só, ele já abre aquela lista que você baixou, tá? Então, tanto ele fica online no navegador, quanto se você for lá se você for lá, como é que se diz, no download, ele vai estar lá, ele vai estar lá. E lá vocês vão notar que eles vão estar com o símbolozinho vermelho do Adobe, né? Então, se você porventura não tiver o Adobe, o Adobe Read, que é o leitor de PDF instalado na máquina, o que é que vai acontecer? Aquela listinha que você baixou dos aprovados, lá vai estar com o símbolo do navegador. Então, um exemplo, se o seu navegador padrão for, por exemplo, o Mozilla Firefox, ele vai estar lá o nome da lista dos aprovados e o desenho de lado do Mozilla Firefox, tá? Então, todas as vezes que você clicar nele, ele não vai abrir o PDF direto, ele vai abrir dentro do Mozilla Firefox. Agora, se você for lá com o botão direito e escolher a opção abrir com, ele vai dizer com o quê? E você lá, clica lá, com Adobe Read, que é o leitor padrão de PDF. E você botar lá sempre, marcar sempre, vocês vão notar que aquele arquivo, ele vai mudar o desenho do Mozilla Firefox para o desenho vermelhinho de um simulado vermelho do Adobe Read. Então, todas as vezes que você clicar nele, a partir daquele momento, ele não vai mais abrir no leitor, no navegador da internet, e sim no leitor de PDF. E você associou ele. Você associou. Entendeu? Então, é assim que funciona. Então, quando ele diz lá que no Windows, cada tipo de arquivo está associado a um programa, ok. Mas a questão ficou errada quando ele diz que não é possível alterar essa associação. Eu posso alterar sim. Se eu quiser abrir com um navegador de internet, eu vou botar lá, abrir com o Mozilla Firefox, Google Chrome, entendeu? Abrir com o Adobe Read. Tem outros leitores de PDF muito popular, que é o Foxit. Então, você pode associar ele a quantos aplicativos você quiser. Você não pode botar assim, por exemplo, lá é uma lista dos aprovados. E você querer abrir com uma foto. Aí ele não vai abrir, ele vai dar erro, né? Porque ele foi desenvolvido como lista, não como foto. Mas então você pode. Então, quando ele diz assim, ó, não sendo, ele fala aqui que não sendo, tá? Então, ó, a questãozinha ficou errada. Tá bom, meu povo? Então anotem isso aí, tá certo? Sexta questão diz o seguinte, na sexta questão, que o ícone, tá aqui o ícone, tá? Ele diz, do Windows 10, localizado por padrão na parte inferior do lado direito da tela do Windows, refere-se à central de ajuda. Refere-se à central de ajuda. Então, ó, se vocês perceberem aí quem tem o Windows 10, depois da hora e da data, vocês vão ver esse íconezinho aqui, ó. Esse íconezinho aqui. Então, ele diz que esse ícone, assim, o nome dele é Central de Ajuda. Se vocês pararem o mouse aí em cima, vocês vão ver que o nome disso não é Central de Ajuda, e sim Central de Ações. Central de Ações. Tá? Por quê? Toda vez que chegar uma mensagem de um e-mail, tá? Chegar uma notificação, vai abrir no canto do lado direito do canto inferior a mensagenzinha. Por quê? Porque essa central de ações, ela tá ligada. Quando liga o computador, ela já entra em ação.
Então, o nome disso não é central de ajuda, e sim central de ações. Então, mais uma está errada. Tranquilo? Tudo certo até agora? Tudo bacana, né? Todo mundo já jogando os legalzinhos para cima aí. Então, tô entendendo que tá tudo bacana. Então, vou adiante, tá? Pelo amor de Deus, se tiver alguma dúvida, fala, eu volto, explico, tá? Eu tenho todo o tempo do mundo, não tem problema não. Aqui não. Aqui a gente quer que você, na hora que terminar a live, não fique com dúvida, tá? Então, vamos embora. Sétima questão diz o seguinte: com o lançamento do Windows 10, o Internet Explorer foi substituído pelo Microsoft Edge, o novo navegador padrão da Microsoft. Perfeito, meu povo, certíssimo, tá? O Internet Explorer, ele era o navegador padrão da Microsoft até o Windows 7. Como a questão se refere ao Windows 10, o navegador padrão passou a se chamar Microsoft Edge, tá? E aí você disse, pô, professor, mas peraí, meu computador tem um Windows 10, mas eu tenho esse Internet Explorer. De fato, tem lá. Só que o padrão hoje é o Edge, tá? O Internet Explorer ficou como segundo navegador, tá? Ficou como segundo navegador, em segundo plano. Por quê? Porque algumas plataformas bancárias só rodam no Internet Explorer, o famoso IE. Só rodam nele. Mas eu creio que no Windows 11 ainda tem ele, mas eu creio que as próximas não vai ter não, porque ele ficou muito antigo, não tem recursos de quase nada, é horrível e lento. Ninguém nem abre ele para nada mais. Ele está aí só ocupando espaço, mas não se usa mais ele. Ninguém, um usuário hoje em dia usa o Chrome, usa o Mozilla Firefox, usa o Opera, né? E assim por diante. Mas o Internet Explorer não se usa mais. Mas a banca, ela quis dizer lá, ela perguntou, né, que justamente com o lançamento dos 2.10, o Internet Explorer foi substituído. De fato, ele foi substituído só como navegador padrão, porque ele ainda existe dentro do sistema operacional, tá? Porque quando ele fala foi substituído, é como se ele não existisse mais na máquina. Então, assim, ele foi bem claro quando ele diz assim, foi substituído pelo 10, o novo navegador da Microsoft. De fato, ele é o novo navegador da Microsoft, mas ele ainda existe lá. Se porventura a banca lhe perguntar assim, qual é o navegador secundário da Microsoft dentro do Windows 10? Aí você, Internet Explorer. O navegador secundário, que está em segundo plano, tá? Então, o Internet Explorer. Como a pergunta aqui, ele se referiu ao Windows 10, então, se é o Windows 10, ficamos aqui com o Edge. E a questãozinha correto. Tranquilo, meu povo? Bora para a oitava questão aí, que diz o seguinte, na oitava questão, que o Windows, ele possui um sistema de autenticação chamado Windows Yellow, o qual faz referência ao reconhecimento biométrico do usuário, sem a necessidade de se inserir senha. Certo ou errado? Correto, correto. Tereza. Betão. Errado é a face. Fácil, né? Certo. Dona Cris, Dona Leda, Anúzia. Eu Galera lembro, eu lembro aí, que você já falou 2 vezes sobre isso, mas eu esqueci. foi. Hoje você Também pode estava mais esquecer. lembrando, não, mas marquei errado. Foi. Vamos lá. Pessoal, de fato, quando a Microsoft lançou o Windows 10 em 2015, como eu falei para você em outra aula, e vou repetir hoje, vieram algumas novidades, né? Então, vieram o Cortana, né? Vieram o Windows Defender, vieram o BitLocker. Então, foram algumas novidades que vieram. Coisa que no 7 não tinha. Coisa que no 7 não tinha, né? Vinha o navegador Edge, que no 7 não tinha. Então, foram algumas novidades. Então, cada vez que lança um sistema operacional, né, ou atualiza, sempre tem uma novidade, né? Sempre tem uma novidade. Então, quando ele diz aí que o Windows ele possui um sistema de autenticação chamado Windows Yellow, que faz o reconhecimento biométrico do usuário sem a necessidade de inserir senha. De fato, ele lançou um sistema que ele usa a biometria e usa a face, né? Tanto ele é biométrico como facial. Só que o nome desse cidadão
Aí onde está o X da questão, viu, Betão? Não é o Windows Yellow, e sim o Windows Hello. Hello. Você vê que a banca foi sacana ali, né? Ela botou Windows Yellow, né? Foi sacana mesmo, né? Então, assim, não existe o Windows Yellow, existe o Windows Hello. Então, o Windows Hello, ele de fato, ele é um aplicativo que vem por padrão já instalado no computador. Se você botar na sua pesquisa aí embaixo do lado esquerdo, botar assim, Hello, você vai ver que ele vai aparecer lá, aplicativo biométrico ou facial. Então, o Windows trouxe essa novidade para que o usuário não precise mais colocar as senhas. Então, se você ativar o Windows Hello pela biometria, quando você liga a máquina, é só colocar a biometria que ele vai reconhecer. Se você optar pela face, ele faz um escaneamento do seu rosto e ele mira na íris, tá? E ele mira na íris. Então, eu não sei se vocês estão sabendo, mas, por exemplo, a Caixa Econômica agora, com esse novo programa chamado Pé de Meia, todas as loterias estão sendo instaladas os leitores biométricos. Os leitores biométricos, justamente que é para facilitar o atendimento. Porque hoje, numa loteria, só saca o dinheiro quem for o titular daquele cartão. Então, não adianta Tereza ir lá, só vim sacar o dinheiro aqui da minha prima. Quem é sua prima? Só ela que saca. Então, hoje, a Caixa lançou esse sistema, tá? Uma biometria por conta desse tal de pé de meia aí, tá? Desse programa pé de meia. Então, hoje vai ser muito fácil, né? Simplesmente a pessoa vai chegar lá na lotérica, vai entregar o cartão, ó, quero fazer um saque. O pessoal da loteria já está sendo instruído, não perguntar mais. Você é o titular, cadê a identidade? Não precisa. Por quê? Porque quando eles passam o cartão, a própria tela, eu já vi isso lá, já diz que ele tem leitor biométrico, está lá, cadastrado. Então, simplesmente a pessoa da loteria vai colocar o aparelho para fora, ele vai botar o dedinho, ele vai reconhecer que aquele rapaz é Emerson. Então, não precisa mais a loteria pedir, porque acaba querendo estressar. Isso estressa. A pessoa diz, não, mas fulano sofreu um acidente, tá lá em cima da cama, mas rapaz, que custa? Eu sou a esposa dele, não sei o quê. Então, isso causa um certo alvoroço e a pessoa acaba se estressando, tanto quem está trabalhando quanto quem vai tentar sacar. Então, vai acabar esse negócio aí. Então, a Caixa Econômica ela usou esse sistema biométrico, tá, para facilitar o atendimento nas loterias. E aí, a Microsoft, ela também tentou não, ela fez isso em 2015, quando ela lançou o Windows Hello, tá? Então, meu povo, Hello é biométrico ou facial. Então, anotem aí, tá? Anotem aí, fiquem ligados nas palavras, que aqui ele tentou simplesmente enganar vocês quando ele falou aí, Hello. Eu vi que teve algumas pessoas que marcaram os corretos, né? Mas as pessoas que marcaram, já marca aí, pessoas que marcaram, já marca aí para nunca mais errar, tá? Esse Windows Hello, ele não existe. Tá bom, meu povo? Então, ó, oitava questão, errado. Tá certo? Nona questão diz o seguinte: o software de armazenamento da Microsoft, o software de armazenamento de arquivos da Microsoft, que vem instalado por padrão, ou seja, nativo, no Windows, é o Google Drive. Certo ou errado? Então, o software de armazenamento, tá? De armazenamento de arquivos da Microsoft, que vem instalado por padrão nativo no Windows 10, é o Google Drive. O que é que vocês marcariam aí? Certo ou errado? Alguém se arrisca aí? Alguém arrisca? Então, vamos lá. Eu vou Do que marcar errado. errado. Eu marcaria certo. Vamos arriscar. Vamos arriscar, né? Na hora da gente Não, arriscar e não errar, Rodrigo, que é da Microsoft. a hora da gente de errar e arriscar é agora mesmo. Então, ó, o que acontece? Não sei se vocês lembram que esses dias eu falei que a Google, ela é uma empresa que ela lançou o Google Chrome, navegador, e ela lançou o Google Drive. Justamente é um aplicativo das nuvens, tá? Então, o Google Drive, ele é concorrente direto de um cara chamado Onen
Drive. OneDrive. Então, ó, como ele disse ali, ele fala que o software de armazenamento de arquivos da Microsoft, negativo. O Google Drive é concorrente direto, tá? Do Windows. Então, se é Windows, se é Microsoft, o cara que vem é OneDrive. Então, ó, quem marcou certo, quem disse que era certo, ou quem marcou errado, tá de parabéns, tá? Dona Cris, anotou aí? O Google Drive, ele é o concorrente direto da Microsoft. Anotei. Então, o software de armazenamento de arquivo da Microsoft chama-se OneDrive. OneDrive. Certo, meu povo? Tudo anotado? Vamos para a próxima. 10ª questão. Diz o seguinte. É uma instalação padrão do Windows 10, em português, um arquivo com extensão TXT, ele é associado automaticamente a um cara chamado bloco de notas. Perfeito. TXT se refere o quê? A texto. Tá? Se é texto, bloco de notas. Se é texto, bloco de notas. Tá? Então, ó, no bloco de nota, você pode fazer as anotações que você quiser. Não vai ser um Word da vida, porque o Word ele tem muito mais recursos, né? Mas, se você não tiver o pacote Office instalado, não tiver acesso à internet para acessar ele online, e precisa naquele momento fazer uma declaração, fazer um balanço de alguma coisa, e precisa anotar, o bloco de nota é perfeito, tá? É um bloquinho perfeito, onde você faz suas anotações. Então, se o arquivo tiver extensão TXT, você já sabe que aquele arquivo ele foi executado lá no bloco de notas. É igual, por exemplo, se você pegar um arquivo, um docx, automaticamente você sabe que aquele arquivo ele foi feito no Word. Se você pegar um arquivo chamado XLSX, você sabe que foi feito no Excel. Se você pegar um arquivo com extensão PPTX, você sabe que ele foi no PowerPoint. Se você pegar um arquivo que tenha JPEG ou PNG, você sabe que ali é um arquivo de quê? De imagem, uma foto, e assim por diante. Então, TXT, ele automaticamente, ele é bloco de notas. Tranquilo? Aí vem a 11ª questão, que diz assim: a LAN é o nome dado a redes que conectam computadores localizados à distâncias muito longas, da ordem de milhares de quilômetros. Perfeito, tá? Na aula aqui a gente vimos que tem 5 tipos de rede, mas na prática, para os concursos, só se cobram 4. Tá? Você tem a rede PAN, que é uma rede pessoal, né? São os dados móveis do seu celular. Você tem uma rede LAN, que é uma rede local, tá? Você tem uma rede chamada MAN, que é uma rede MAN, que é uma rede de cidade metropolitana. Você tem uma rede chamada WAN, que é uma internet a longa distância, e você tem uma rede chamada CAN, que é uma rede de campus universitário, tá? Então, um exemplo que eu dou direto é o campus da Universidade Federal de Pernambuco, lá em Recife, na cidade universitária. São vários blocos, né? Cada bloco com seu curso, e todos são interligados ao TI por uma rede CAN. É uma rede dentro do campus universitário. Só que essa rede CAN, ela não cai nos concursos públicos. No concurso público, ele vai cobrar PAN, LAN, MAN e WAN. Beleza? Então, ó, aquele diz que a LAN, aquele diz que uma LAN, ela é o nome dado a rede que conecta computadores localizados a distâncias muito longas. Negativo. A LAN, ela é uma rede local, tá? Por isso que se chama LAN house. Internet em casa, localmente. Então, para redes a distâncias muito longas, tá? A rede que você vai usar é uma rede chamada WAN. Uma rede chamada WAN. Então, a 11ª questão está
errada. Tranquilo até agora? Beleza? Show de bola. Anotando tudo aí, hein? Pronto. Vamos embora. Certo? Então, LAN é local. MAN, cidade. Metropolitana. Então, se ele quer uma rede de distâncias muito longas, então ele está falando de uma rede WAN, a longa distância. Tá? E a 11ª diz o seguinte aí. Servidor é a entidade que administra, provê, mantém e oferece um serviço. Por exemplo, Google, Microsoft, Vivo, Claro, são servidores de serviço de internet. Negativo. Tá? Ficou até a resposta aqui, ó. Na verdade, eles são provedores. Na verdade, eles são provedores, tá? De serviço de internet e não servidores. E não servidores. Servidores você vai ter dentro da sua empresa, no órgão público. Você vai ter servidores a qual você vai colocar regras dentro dele. Ah, o servidor da minha empresa, o funcionário não pode acessar site pornográfico. Então, são regras que você coloca dentro dos servidores. Mas para serviço de internet, o que você vai ter é provedor e não servidor. Então, ó, provedor e não servidor. Certo? Então, 12ª questão está errada. Até ficou ali já. Tá? Então, ó, para todo esse serviço aqui, Google, tá? Vivo, Claro, tudo isso aqui se refere ao serviço de internet. Então, ó, é um provedor e não servidor. Tranquilo? Bora para 13. A 13 diz o seguinte, que o que ocorre no Windows 10 ao apertar as teclas Windows mais E? Todas as janelas serão minimizadas. Errado. Acho que a primeira ou a segunda questãozinha, acho que foi a segunda. A gente fala lá sobre quem? O explorador de arquivos, né? E eu falei para vocês lá, acho que foi a primeira questão que ele falava lá, Ctrl Shift N, né? Para você criar uma nova pasta no explorador de arquivos. E a Teresa fez uma colocação se não era anônima. E aí eu expliquei que era anônima se fosse navegador de internet, Google Chrome. Mas como não era navegador, se referia ao explorador de arquivos, justamente é onde faz todo o gerenciamento do sistema operacional. Então, eu citei lá atrás, na primeira questão, que para você abrir o explorador de arquivo, você vai simplesmente apertar a tecla Windows mais E. Né? E aqui ele diz que se eu apertar o Windows mais E, todas as janelas serão minimizadas. Errado. Para isso acontecer, eu tenho que apertar o Windows mais D de desktop, tá? Então, quando eu aperto o Windows mais D, aí sim, aí eu vou minimizar todas as janelas e o meu desktop, minha área de trabalho vai ficar livre para mim olhar para ela e ver o que é que eu quero, tá? Então, para minimizar todas as janelas, o Windows mais D e não o Windows mais E. O Windows mais E é para explorar os arquivos, né? No explorador de arquivos. Então, ó, 13ª questão está errada. Tranquilo? Vamos para a 14ª, que diz assim, que o DNS ele é responsável pela configuração dinâmica de IP, endereço IP, em uma rede de computadores. Ou seja, é ele que atribui automaticamente o endereço IP quando o computador ele é inicializado ou conectado a uma rede cabeada ou Wi-Fi. Ontem, na turma da madrugada, caiu uma questãozinha parecida com essa, né? Não com essas palavras. E Betão tá aí, ele vai dar uma risada. Que eu disse o seguinte, que o cara que faz a distribuição de IP é chamada DHCP. Ou seja, é o cara que distribui todo o IP e não o DNS, tá? Então, eu até brinquei ontem dizendo que Darlano Barros, ele tem uma pelada aí em Salgueiro chamada Zoa Dentro, lá no Society. E aí eu até brinquei que Darlano Barros era o DHCP, porque é ele que distribui os coletes. Então, você entende que o DHCP
é como se fosse realmente aquele técnico de futebol que ele diz assim, toma o colete número 2, colete número 4, número 5, ele que distribui. Então, quem tem a função de distribuir os IPs dinâmico, de forma dinâmica, tá? São o DHCP e não o DNS. A função do DNS é Serviço de Nome de Domínio. É justamente quando você digita um endereço eletrônico, um exemplo, www.pciconcurso, e dá um Enter, tá? Quando você dá um Enter, os protocolos vão lá no servidor do PCI Concurso. E essa fusão, quem faz justamente é o DNS, tá? É o file DNS, que é o Serviço de Nome de Domínio. Ele vai lá ver se o serviço está ativo, se a página está no ar e traz as informações para você. Nesse caso aqui, ele diz que é distribuição do IP, tá? Ele atribui automaticamente os IP. Então, nesse caso do IP, especificamente, quem distribui é esse carinha aqui, ó, DHCP. Então, a 14ª também está errada, ok? Também está errado. 15ª questão diz o seguinte, que lá no Windows 10, no painel de controle, através do ícone Programas e Recursos, o usuário pode definir as configurações de uma impressora. É erradíssimo. Errado, errado. Tá? Programas e Recursos, quando você clicar lá no Programas e Recursos, o que é que vai abrir? Vai abrir para você uma tela com todos os programas e recursos instalados na sua máquina. Não tem nada a ver com impressora, tá? O que vai aparecer lá no Programa de Recursos é o driver da impressora, não é as configurações da impressora. Então, como seria o driver? Uma impressora, ela precisa de um driver de comunicação, tá? Então, por exemplo, se a impressora ela é Wi-Fi, quando eu for imprimir alguma coisa, eu tenho que ir lá em dispositivo de impressora, localizar a impressora que esteja no meu alcance, na Wi-Fi, tá? Então, os drives da impressora, quando eu compartilhar, ele automaticamente ele vai instalar os drives da impressora, dizendo que eles são compatíveis, o sistema, e pode ser impresso. É assim que ele funciona. Então, quando ele diz lá que lá no painel de controle, através de programas de recursos, o usuário pode definir as configurações, não. As configurações da impressora, você define quando você pede uma impressão. Aí sim, quando você pede uma impressão, você define lá as configurações dela. Você diz que o papel é A4, que você quer frente e verso, que você quer com uma borda assim, com uma borda assada. Então, é nas configurações da impressora. Então, só se aciona as configurações da impressora quando você vai imprimir alguma coisa, tá? Nesse caso, os programas e recursos servem para você ver tudo que está instalado na sua máquina. Então, instalei um programa, mas não estou satisfeito com ele. Programas e recursos, identifica o programa, achou, botão direito, desinstalar programa. Ele faz automaticamente esse serviço para você. Então, ó, 15ª questão, errado. Mais um que está errado. Certo? Vamos para 16. Ele diz assim: o acesso ao pacote de aplicativos chamado Google Docs é um exemplo de computação nas nuvens. É um exemplo de computação nas nuvens. Então, bom povo, assim como o Google Docs, você tem o Google Drive, você tem o Google Planilhas, tá? Você tem o Google Meet. Então, de fato, ele está dentro do pacote de aplicativos, né, da Google, e eles estão nas nuvens. Então, ó, 16ª questão, correto, tá? Google Docs, Google Mapas, Google Planilha, Google Meet, todos esses fazem parte do pacote da Google, tá? Google Drive e assim por diante. E todos estão nas nuvens. Você não precisa baixar, não. É só clicar lá que você já usufrui do serviço online, tá bom? 17ª questão, que na rede Wi-Fi, a representação padrão IEE para a rede sem fio seria 802.3. Errado. O que é que ele diz aqui? Que a rede é Wi-Fi. É padrão IEE? Sim, é padrão. Isso aí é padrão, não se discute. Mas não é 802.3, e sim 802.11. Ponto 11, tá? 802.11 e não 3. Então, o 11, tá? Você pode lembrar que, qual é a representação padrão
da Wi-Fi. Aí, esqueci. Mas falou. Você lembra? 802.11. Você lembra que o 11 são duas anteninhas, né? O 11. Então, geralmente, a maioria dos roteadores tem duas antenas, né? São duas antenas, com 4 antenas. Aqueles que só tem uma antena, nem se usa mais, está totalmente ultrapassado, tá? Então, 802.11, duas anteninhas. Então, esse aqui é o padrão IEE para redes sem fio, beleza? Chamado de Wi-Fi. Então, 17 está errado. Tranquilo? 18 diz assim, que a lixeira ela é uma pasta que armazena temporariamente os arquivos excluídos que podem ser restaurados enquanto nesta pasta estiverem. Perfeito. Ele não mentiu em nada nessa questão aí. De fato, a lixeira ela é uma pasta que armazena temporariamente tudo que você exclui, né? E você, a qualquer momento, você pode ir lá e restaurar. Ah, deletei uma foto que não deveria ter deletado. Vai lá na lixeira, achou a foto, achou. Botão direito, restaurar. Quando você restaura, ela volta para a origem dela. Se aquela foto, né, estava na área de trabalho, ela volta para a área de trabalho. Se ela estava lá numa pasta específica, ela volta para essa pasta específica, tá? O único arquivo que não vai estar na lixeira são arquivos de hardware móveis. Então, por exemplo, colocou um pendrive, apagou ali um arquivo do pendrive, esse arquivo não vai para a lixeira. Por quê? Porque quando você tira o pendrive, como é que ele vai restaurar se não tem mais o pendrive acoplado? Então, quando você, cuidado para quando deletar um arquivo que esteja dentro do pendrive ou do HD externo. Mesmo apertando o delete, ele não fica na lixeira, ele vai, ó, o espaço. Apertou uma vez, perdeu. Nesse caso aí, ele diz que a lixeira é uma pasta que armazena temporariamente os arquivos excluídos e podem ser restaurados enquanto nesta pasta estiver. Perfeito. E ele diz, geralmente o tamanho de uma lixeira seria 20% do tamanho de um HD. Aí esses 20% aqui, ele fala, deixou a questão errada, porque a Microsoft diz que o tamanho da lixeira é geralmente 10% do tamanho do HD da máquina, tá? Do tamanho do HD da máquina. Então, é 10% e não 20%. Então, por conta disso, a questão ficou errada. 18ª questão ficou errada. Tranquilo, meu povo? Meu povo, até agora dúvidas? Tá tudo certo? Todo mundo anotando, tudo certinho? Beleza. Eu acho que eu não tô muito rápido não, né? Se tiver rápido, me avisa aí que eu diminuo aqui. Eu fiz o pé no freio aqui, mas eu acho que tá tudo certo. Tranquilo? Dona Cris, Tereza, Ranúzia, aí, Luísa, tudo certinho aí, Verônica, Maria José, tudo bacana, né? Beleza. Show de bola. Bora de 19. Uma questão muito interessante que os concursos gostam muito de cobrar. Onde ele diz assim, ó, em se tratando do sistema operacional Windows 10, os nomes de arquivos podem ter até 260 caracteres, desde que não incluam símbolos como interrogação, aspas, barras, setas, asterisco, barra de novo, 2 pontos e asterisco, tá? Então ele está dizendo que, em se tratando do Windows 10, os nomes de arquivos podem ter até 260 caracteres, tá? Só que, por exemplo, se você for nomear uma pasta, criou uma pasta e vai nomear Tereza barra casa. Quando você der um enter, essa pasta não vai receber esse nome. Por quê? Porque tem uma barra. Digamos que você vai botar lá, criar uma pasta. Leda asterisco casa. Quando der enter, ele não vai deixar ficar com esse nome. Por quê? Porque contém um asterisco. Então, muito cuidado que ele fala que os nomes do arquivo podem ter até 260. Porém, não incluam símbolos como esse daqui, ó. Como esse daqui, ó. Alguém quer falar? Tá? Então, deixa eu dar um bisu a vocês, para vocês anotarem e nunca mais esquecer, né? Quem já viu esse bisu, ótimo. Quem não viu, anota agora. Toda vez que ele falar de caracteres, qualquer concurso que vocês forem fazer na vida,
Se eles falaram lá, quais são os caracteres proibidos no Windows 10 ao renomear uma pasta, quais são os caracteres proibidos no Windows 10 para se nomear ou renomear uma pasta, você lembra disso aqui, ó. Baseado. Você lembra do baseado, tá? Então, esse mnemônico chamado baseado, ele ficou muito clássico nos concursos públicos. Todo mundo lembra do baseado se pegar uma questão dessa. Tá? Não porque seja um drogado, não por isso, mas por quê? Porque o baseado, você lembra por conta disso aqui, ó. Deixa eu só mudar a cor para vocês. Porque dentro de um arquivo, tá? Ele não pode ter barras, ele não pode ter aspas, ele não pode ter setas, ele não pode ter interrogação, ele não pode ter asterisco e nem 2 pontos. Então, ó, barras, tá aqui as barras, ó. Aspas, tá aqui as aspas, ó. Tá aqui as aspas. Tá? Setas, tá aqui as setas. Asterisco, tá aqui o asterisco, ó. E 2 pontos, tá aqui 2 pontos. Então, tudo isso aqui se resume em um baseado, tá? Em um baseado. Então, falou de caracteres, quais são os que o Windows pode ter ou não ter, lembra do baseado. Barra, asterisco, setas. Professor, se a seta for para cima e outra para baixo, é seta, tá? Dentro do padrão. Aí tem seta para um lado ou para o outro, mas se tiver para cima e para baixo, também é válido. Então, ó, barras, asterisco, seta, interrogação, tá? Interrogação. Que mais? Asterisco, tá? E 2 pontos. Então, barras, aspas, setas, interrogação, asterisco e 2 pontos. Se o texto, se tiver isso, você não consegue nomear a pasta, tá? Porque o próprio Windows, ele não deixa. E, de fato, o Windows, ele pode conter até 260 caracteres. E o Linux, anota aí, ó. E o Linux pode ter 255. 255, tá? O Windows, como ele disse, o Windows 10, 260. Linux, 255. Ok? Beleza? Então, ó, 19ª questão está correta. Tranquilo? Bora de 20, que ele diz assim, ó. O Windows, ele é um sistema operacional mais utilizado por grande parte dos usuários na internet. Ponto. A instalação do Windows normalmente é feita em uma partição do tipo do dispositivo de armazenamento, que recebe a identificação de qualquer letra assim escolhida pelo usuário. Então, ó, o Windows, ele é um sistema, tá, mais utilizado por grande parte dos usuários da internet. E ele diz que o Windows, normalmente, a instalação aqui, ó, a instalação do Windows, normalmente é feita em uma partição, tá, do dispositivo de armazenamento. Então, quem é o dispositivo de armazenamento? O dispositivo que armazena é o HD, né? E o HD tem o que no HD? O sistema operacional instalado, certo? Então ele diz lá que você pode, né? Normalmente é feita em uma partição que recebe a identificação de qualquer letra. Aí, meu povo, de fato você pode instalar o Windows no HD, tá? E ele, de fato, você pode particionar o HD, dividir uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, assim por diante. Depende do tamanho do HD. É como você pegasse um terreno e dividisse com os filhos, tá? Dividisse com os filhos. Então, o que acontece? Ele só peca e erra na questão quando ele diz que quando você instala o Windows, você pode receber identificação de qualquer letra, Aí esse qualquer letra, meu povo, ficou errado, tá? E para se instalar o Windows, você pode instalar em qualquer partição? Pode. Mas a letra não é qualquer. A letra é
letra C de central. Letra C de central, tá? Deixa eu ver se eu abro um aqui para eu mostrar a vocês aqui como é que funciona. Então, ó, instalação do Windows é no explorador de arquivo, você visualiza. E a letra é unidade C de central. Unidade C de central, tá? Só mostrar para vocês aqui, ó. Só mostrar outra tela para vocês entenderem aqui. Olha só. Tá vendo aqui? Ó, o Windows. Por que que eu sei que tem um Windows instalado? Porque aqui tá a bandeirinha do Windows, ó. Disco local C. Os demais, pronto, eu tenho aqui um gravador de DVD no meu notebook. Ele tá com a unidade E. Mas eu posso vir aqui e alterar a letra dele, se eu quiser, tá? Posso vir aqui, ó, propriedades, alterar a letra dele, sem nenhum problema, tá? Mas aqui eu não consigo fazer isso. A unidade C aqui, ela é padrão. Se porventura o computador tiver Linux, essa bandeirinha do Microsoft não aparece. Ela aparece um pinguim. Se ela aparecer o pinguim, então você sabe que aquele computador tem Linux instalado. Como tem a bandeirinha do Windows, significa, ó, que a minha unidade C tem o Windows 10 instalado. Ok, meu povo? Então que é assim que ele funciona, tá? É assim que ele funciona. Então, deixa eu voltar aqui a outra apresentação para vocês, para a gente concluir nosso raciocínio aqui, tá? Vamos voltar lá para a telinha lá. Então, meu povo, não é qualquer letra. Para instalar o Windows, como eu mostrei para vocês lá, a unidade padrão, ó, é a C e não qualquer letra. Tranquilo? De boa? Tudo certo até agora? Todo mundo anotando tudo, né? Beleza. Obrigado aí pelo feedback, pessoal. Vamos aí na 21. Na 21 diz o seguinte, que computadores conectados em redes podem ser acessados por meio de seus nomes ou de números de seus IPs. Perfeito. Desde a primeira aula que a gente fala isso, que toda vez que você ingressar um notebook, uma TV, uma impressora, um celular, tá? Um computador de mesa, toda vez que for ingresso com esse equipamento eletrônico numa rede cabeada ou uma rede Wi-Fi, ele não recebe o nome da máquina, e sim ele recebe um IP. E aqui ele diz que computadores conectados em redes podem ser acessados por meio de seus nomes ou dos números de IPs. Então, ó, 21, correto. Quando ele fala seus nomes, é porque quando você cria o IP, que recebe o IP, ele ganha um nomezinho lá, tá? Então, por isso que ele fala nome. Não é o nome da máquina, Ace, Dell, Positivo, não é esse tipo de nome, tá? Pelo amor de Deus. Então, 21 tá ok, tá? 22 diz o seguinte, que um monitor de vídeo de 24 polegadas significa que o tamanho é representado pela medida da diagonal da tela. Então lá, aqui é seu monitor, certo? E ele está dizendo que ele tem 24 polegadas. As polegadas, elas não são medidas assim, não são medidas assim, nem são medidas assim, tá? A polegada, a polegada do monitor, ele é medida assim, ó, na diagonal, tá? Ele é medida assim, ó, na diagonal. Tá certo? Vou apresentar aqui. Vou botar aqui, a apresentação parou. Rapidinho, pessoal. Deixa eu só botar a apresentação de volta aqui, que ela parou ali.
O som, Emerson. Agora, voltou? Agora. Beleza. Travou aqui, aí eu troquei a internet aqui. Botei a outra. Tá? Como eu falei para vocês, aqui tá chovendo. E aí calou demais. Mas aí agora deu certo. Já vou voltar com a apresentação aí para vocês, tá? Pronto. Beleza, voltei. Tá? Então, meu povo, como eu falei para vocês aqui, um monitor de 24 polegadas, ele diz lá, significa que o tamanho é representado pela medida de diagonal da tela. De fato, o monitor, ele não é medido assim, não. Tá? Nem assim e nem assim. Ele é medido assim, ó. Na diagonal subindo, tanto faz de um lado do outro. Então, ó, 24 polegadas é medido em diagonal, correto. Tá? Correto. Beleza? Anotem essa daí, que deu essa falhazinha aqui na mudança de internet aqui, mas voltamos com tudo. Tá? 23, diz o seguinte, na 23, que o tipo de impressora que utiliza toner como material de impressão é conhecido como impressora a laser. Perfeito, perfeito. Então, eu já falei para vocês que existem alguns tipos de impressoras. Então, existe a matricial, que são impressoras que trabalham com fita, e ela vai lá, a cabeça vai lá e volta, fica naquela zoada toda, são fita. Eu falei que tem a impressora jato de tinta, tá? Que são aquelas impressoras que só tem 2 cartuchos, um preto e um colorido, ela é chamada de jato de tinta. Eu falei que tem a impressora toner, né? Tem aquele tonerzinho cheio de pó, essa sim é a laser, é laser. Tem a impressora chamada de fiscal, tá? Que é aquelas pequenininhas que imprimem com cupom fiscal, que ela tem cabeça térmica, tá? Tem a impressora plotter, que são aquelas grandes impressoras que imprimem adesivos, outdoor, para colocar em outdoor, adesivar carros, são de alta impressão. Temos a impressora EcoTank, né, que são aquelas que tem um tanquezinho de lado com as 4 coresinhas lá, yellow, black, ciano e magenta. Então temos esse tipo de impressora. A questão fala que é uma impressora do tipo que utiliza toner. Se é toner, é laser. Então, questão 23, correta. Ok, meu povo? 24, fala assim, que o serviço chamado Cloud Storage, ou seja, armazenamento na nuvem, não suportam cópias de segurança remota de arquivo. Se depararem com uma questão dessa, podem fechar o olho e marcar errado. Por quê? Qual é o intuito e a ideia de se ter um serviço nas nuvens? Ter backup, né? Ter backup. Então, se eu tenho um backup, eu tenho uma cópia de segurança, né? Tá na nuvem. Então, eu tinha aula quarta-feira com o pessoal da quarta, né? Do Aprendendo Informática do Zero. Daí eu precisei viajar. Eu fui para Paraíba. E ontem, quando eu cheguei, me deparei com o meu computador, não ligou de jeito nenhum. Então, eu tive que fazer um reparo na placa. Eu até mostrei o pessoal, tá até aqui em cima, Beto. Tudo aqui, as partes dele todinho, ó. Ainda tem que montar o teclado, tem que montar. O SHD deu bronca, eu coloquei um SSD. Mas, enfim. Mas só para vocês terem noção, eu tinha no computador quase 400 GB de material. Vídeo, material de meu pessoal, material de concurso, videoaula, muitas coisas. Quase 400 GB eu tenho. Então, quando eu me deparei, quando eu cheguei de viagem, que o computador não ligou, aí eu fui desmontar o computador, tirar tudo, para ver onde é que eu achava o erro. Eu achei que tinha estourado um MOSFETzinho na placa. Aí eu removi um ferro de solda, coloquei outro, enfim. Estamos aqui dando aula, né? Mas, e o backup? O HD foi para o espaço. Ele não presta mais. Eu coloquei um SSD. O que é que eu fiz? Como eu tinha um backup nas nuvens e eu pago o serviço, simplesmente quando eu instalei o computador, instalei o sistema operacional, eu trouxe tudo que estava nas nuvens. Eu digo, ô São Pedro, me devolva aí, tudo de volta aí. Traz aí minhas fotos, meus vídeos, meu material para dar aula ao pessoal da prefeitura, traz de volta aí. Então eu trouxe todo mundo de volta. Foram quase 2 horas para copiar, mas eu não perdi nada. Tá tudo aqui. Então, quando ele diz que o serviço das nuvens não suporta cópia, aí tá errado. A nuvem, ela já serve justamente para você copiar em outro lugar. E um detalhe, tá? Que isso já caiu em um concurso público. Se a banca perguntar a você, assim, fulano copiou uma pasta da área de trabalho e guardou nos documentos, tá? Fulano fez um backup de seus documentos. Errado.
Backup só é considerado backup quando você joga em outra unidade. No meu caso, não foi na unidade do computador. Eu joguei na unidade das nuvens. Joguei lá. Botei para São Pedro. Então, estava em outro canto, tá? Então, se falar que backup é na mesma máquina, na mesma unidade, isso não é backup, tá? Isso não é backup. Backup é quando você coloca em outro lugar, que não seja na máquina. Isso sim é considerado backup. Então, ó, 24 não suporta cópia? Suporta sim. Questãozinha errada, ok? 25 fala assim, que ao trabalhar com vários programas ao mesmo tempo, o Windows 10 permite alternar entre programas por meio das teclas chamadas Alt-Tab. Ok. Por isso que a gente diz, e de fato comprovado, que o Windows ele é multitarefas e multiusuários, tá? Então, assim, várias pessoas podem usar o seu computador. É só você criar várias áreas de trabalho, lá no botãozinho chamado visão de tarefa. Então, e multitarefas. Por que multitarefa? Porque você pode abrir várias tarefas. Você pode abrir um navegador, pode abrir um vídeo, pode abrir um Word, pode abrir um Excel. Então, você pode realizar várias tarefas. Então, ele pode ser tanto multitarefas quanto multiusuário. Então, ele diz que as teclas de atalho para você alternar os programas que estão abertos, Alt-Tab. Perfeito aí. Tá? Isso aí nem se discute. 26 fala assim, ó, que a internet, a extranet e a intranet, devido às suas características, cada uma na sua, né, específica, operam com protocolos diferentes, adequados a cada situação. É errado, tá? É errado, é errado. Tanto faz você estar na internet, tanto faz você estar numa rede externa, como uma extranet, tanto faz você estar internamente na empresa, numa intranet, os protocolos de comunicação vão ser os mesmos, tá? Por exemplo, se Beto está lá na empresa dele, está dentro da intranet dele, né, onde os funcionários estão interligados, se ele mandar uma mensagem para o correio eletrônico de algum funcionário, quem vai levar a mensagem? O protocolo chamado SMTP. Sua mensagem está partida, tá? Ah, mas o funcionário de Beto está na rua, está usando os dados móveis, está numa extranet. Ele vai receber o e-mail que o Beto mandou. Os protocolos vão ser diferentes? Não. Quem vai mandar, quem vai levar a mensagem até o funcionário de Beto é o SMTP. Então, tanto faz ser inter, extra ou intra, os protocolos, como ele disse aqui, são diferentes. Não, são iguais. São iguais. Então, 26, questãozinha errada, tá? 26 errado. Tranquilo? Não importa a rede que você esteja, os protocolos sempre vão ser os mesmos. Tá certo, meu povo? 27. Diz assim, lá no Word, na sua versão português e configuração padrão, existe várias formas de alinhamento de parágrafo, tá? Que são esquerda, centralizado, direita e justificado. Então, assim, pergunto a vocês, vocês já se depararam com alguma situação de fez o texto, aí daqui a pouco você procurou o justificar estava lá do esquerdo e não no canto? Não. Porque, por padrão, quando você olha lá, ele vai estar simplesmente nessa sequência e não vai mudar nunca. Vai estar esquerdo, centralizado, direito e justificado, tá? Isso é padrão. Você nunca vai achar esse aqui, esse no meio, nunca vai achar eles bagunçados. Eles vão sempre estar nessa sequência. Centralizado, ou esquerda, centralizado, direita e justificado. Tranquilo, povo? Então, essa questãozinha 27, ela está correta. Essa questão 28, eu esqueci de puxar ela para ela ficar no mesmo formato, mas dá para ler aqui, tá? E a de vocês está certinho aí. Diz o seguinte, que o Excel 2013, ao ser inicializado, ele apresenta ao usuário modelos de planilhas que facilitam o trabalho, como, por exemplo, planilha de orçamento e calendário. Perfeito, tá? Vou mais além, não só o Excel 2013,
tá? A partir do 2000, se liga só, a partir do 2010 já existia essa vantagem. E não só o Excel, mas quando você abre o Word apresenta para você vários exemplos de currículo, de anotações, de banner. O Word aparece vários, tá? Então, assim como o Word, o Excel, o PowerPoint, todos apresentam, tá? Ele falou que o pacote era o 2013, mas foi a partir de 2010 ele já apresenta para você, tá certo? Então, 28, perfeito. E aí vem aquelas que Tereza gosta aí, que sempre deixa no final, né? Que é as de Excel aí, para não perder tempo e não demorar muito. Então, o que acontece? O que é que ele diz lá? Diz o seguinte, que no Excel 2016, em sua configuração padrão, o número de células contidas, tá? De H2 até J3 seriam 5. Eu não sei se tem algum professor de matemática aí, mas vocês sabem que quando ele diz que estão contidas, é como se eu tivesse dois conjuntos, né? Dois conjuntos. Conjunto A e conjunto B, tá? Então, tudo que vai estar contido em A e B vai estar justamente aqui. É assim que funciona? Então, ó, como ele diz ali, em sua configuração padrão, o número de células contidas de H2, tá aqui, H2, começa aqui, certo? H2 até, dois pontinhos aqui, ó, até J3. Então, ele diz que o número de células contidas no intervalo H2 até J3 seria 5. Vocês marcaram certo ou errado aí, dona Cris? Eu marquei errado. Eu marquei errada. Errado. Maria José, marcou o quê, Maria José? Eu marquei errado porque são 5 células selecionadas. São 6 células selecionadas, agora tem 5 rastreadas, mas eu fui na selecionada, que isso aí são 6. É. Betão, marcaria o quê, Betão, nessa daí? Eu tô no celular, não tá dando para ver direito aqui, não, Emerson. Ah, não, né? Beleza, Não. então. Emerson, eu marquei errada também. Marcou errada, né? Certo. Então, olha só, qual é o intuito da banca? O que é que a banca quer? A banca está sempre colocando alguma coisa para que vocês não atinjam o objetivo que é ser aprovado, não é isso? É assim que ela funciona. Então, a banca, ela tenta te enganar duas vezes aqui. Primeiro que ela diz que estão contidas de H2 até J3, tá? Aí ele bota todo mundo aqui, como disse Tereza aqui, ó. Tá todo mundo aqui, ó. Tá. Só que ela tenta te enganar, por quê? 1, 2, 3, 4, 5. Cinco células estão mais escurinhas do que essa. Por quê? Porque é essa célula aqui, que nesse momento está ativa, ou seja, é como se ela circulasse, mas é aquela célula que ele estivesse digitando, entendeu? Então, na verdade, vocês marcaram errado e vocês estão de parabéns. Não são só tem 5 células, não, como ele disse aqui, no intervalo de outra seriam só 5, não, seriam 6, tá? Mesmo essa aqui estando branquinha, mas ela está contida, tá? Então, ó, errado. Vocês, ó, parabéns aí, tá? Parabéns. A banca, ela fez de tudo para enganar vocês aí. Por isso que ela deixou a célulazinha branca ali. E as outras tudo mais escurinha. Mas essa que está em branco, ela está destacada porque é a célula que está ativa para digitação. Para você colocar informações. Entendeu? Então, show de bola aí. Muito bom. Quando ele fala aí contida, aí você justamente tá todo mundo aqui, ó, junto e misturado no mesmo barco. Então, ó, quem marcou errado, mais uma vez, parabéns aí, tá? Vamos aqui, ó, para fechar a noite, tá? Para fechar a noite aí na 30ª questão, que diz assim: considere a planilha abaixo do LibreOffice Calc. LibreOffice Calc, tá? Realmente aí tem um pacote que vocês têm aí no edital de vocês. Tem um pacote Office, tem um LibreOffice. Então, lembre-se que o LibreOffice Calc, ele é o concorrente do Excel. O LibreOffice Write, ele é o concorrente do Word. O LibreOffice Impress, ele é o concorrente do PowerPoint.
Beleza? Então, o que é que ele diz o seguinte? Outro detalhe que eu já ia esquecendo aqui. As regras do Excel, tá? Serve para o LibreOffice. Então, a regra que eu usar numa fórmula do Excel, posso usar numa fórmula do cálculo. Pode. As regras são as mesmas. As regras são as mesmas. 2 pontos é até, ponto e vírgula é um e outro. Tá? As regras são as mesmas. Não tem estresse. Então, ele diz o seguinte aí, ó. Considere a planilha abaixo do LibreOffice Calcs. Se nas células E2 e E3 forem inseridos, respectivamente, as fórmulas. Conte-se, tá? D2 até D5 e valores maiores, olha lá as aspas, maiores que 5.000. Então, lembre-se, já anotaram e eu já falei isso várias vezes. Quando falar em soma-se, conte-se, tá? Ele vai ter o intervalo e depois o critério. E o critério sobre aspas. Beleza? Tranquilo? E ali ele disse, ele não fugiu da regra. Ele botou, conte-se de D2 até D5. Fez essa, Tereza? Fiz, marquei certa. Ficou certo. 34, tá Dona certo. Cris, e aí, Dona Cris? Eu também fiz, marquei certo. Aí, vamos ver agora. A menina tá danada aqui, né? Viu, Betão? Não é que você quer a menina são danada. Dona Lisa, tentou fazer? Fiz sim, marquei certa também. Olha aí. Ranusa tentou fazer? Regina? Micheline, Maria José, tentaram fazer? Ou não deu tempo? Horário na correria. Não, hoje foi complicado. Foi corrido, né? Tá bom. Vamos embora. Olha lá. Conte-se D2 até D5. Valores maiores que 500. Foi o que a gente aprendeu na última aula. A gente fez assim, não foi? Esquece logo esse lado e resolve esse lado aqui. Então, ó, fica mais fácil para você gabaritar. Então, ó, conte-se de D2 até D5. Mas espera aí, não é só contar por contar. Conte só os valores maiores que 5.000. Então, ó, conte-se de D2 até D5. Os valores maiores que 5.000. Então, eu tenho um valor, dois valores, três valores. Então, ó, já achei um. 3, tá aqui. Beleza. Achei um lado, né? Já achei um lado. Agora eu vou para o outro lado. Vou para o outro lado. Que ele diz, soma de B2 até B5 e divide por 4. Então, ó, de B2 até B5 e divide por 4. Dá conta essa soma aí. Vocês já fizeram? Dá 136 dividido por 4, que vai dar... dividido por 4, que vai dar 34. Pronto, aí, ó. 136 dividido por 4. E aí, como diz no Supremo Tribunal, voto com o relator, viu, dona Cris? Então, 136 dividido por 4 dá 34. Então, ó, abriu a prova da Prefeitura de Salgueiro, viu uma questão dessa? Calma, respira. Deixa quem não pegou o bizu em cursinho, nem aula, deixa quebrar a cabeça. Isso aqui vocês sabem. Então, ó, tudo isso aqui agora, ó, representa 34 e tudo isso aqui representa 3. E ele disse aqui, ó, 3 e 34. Certíssimo. Aí eu digo a vocês, 7 aulas. Evoluíram ou não evoluíram? Demais. Hoje eu não escutei a voz de Luísa. Demais. Então, ó, eu disse a vocês na primeira aula que a gente teve aqui, muitos já tinham sido meus alunos, né? Outros não. Como Dona Cris, não me lembro de Dona Cris ter sido minha aluna. Como Ranusa, como Micheline, né? Como Regina, Maria José. Mas eu disse para vocês, quando a gente chegar na 7ª para a 8ª aula, vocês já vão estar resolvendo questões só em olhar, você já consegue resolver. Por quê? Pela dinâmica das aulas e pelos bizus que vocês estão anotando. Então, se vocês já vão lendo uma questão, vocês já vão ligados nos pontos.
isso aqui pode. Isso aqui ele fala exclusivamente. Se fala exclusivamente, está errado. Se fala perfeitamente, está errado. Se fala basicamente, está errado. Então, hoje vocês já conseguiram resolver. Você vê que quando eu perguntei, a dona Cris, Tereza, né, dona Leda falou, tá certo, eu marquei certo. É diferente da primeira aula que falava assim, não sei, estou esperando você resolver. Você vê hoje que você já resolve. Então, isso não é bicho de sete cabeças. É como eu disse ontem ao pessoal, estudar para concurso é treino, pessoal, é treino. Se treinar e se aperfeiçoar, acabou. Pode vir GEDUC, pode vir SESC, pode vir IDECAN, IBFC, FCC, não importa a banca. Se você entender como é que funciona o conteúdo, do jeito que a banca perguntar, você vai resolver, tá? Do jeito que a banca perguntar, você vai resolver. Digamos que nessa questão aí, ele colocasse, a banca fosse de múltipla escolha. Ele colocasse letra A, 13 e 36, letra B, 34 e 35. Então, vocês iam marcar a letra que tinha 13 e 34. Então, não importa a banca, não importa se ela vai perguntar certo ou errado, não importa se ela vai perguntar múltipla escolha, importa como você aprendeu. Se você aprendeu e se resolve um lado primeiro, depois se resolve outro, acabou, você vai embora, tá certo? Então, é assim que funciona. Então, Emerson, oi. o aplicativo Windows Hello é aplicativo de biometria facial. E o Windows Defend é? Defender o Windows é o antivírus. O Windows Defender é o antivírus padrão da Microsoft, que a partir do 2010, do Windows 10, ele já veio de fábrica. Ou seja, se você comprar um computador hoje, você não precisa se preocupar com antivírus, porque o Windows Defender já está lá, a postos, para lhe salvar. Entendeu? É assim que ele funciona. Meu povo, alguém mais tem alguma pergunta, algum feedback, alguma reclamação para puxar a orelha? Pode falar aí, dona Cris, dona Leda, Michelina aí, Anusa, pessoal aí, Beto. Não, Tudo só tenho que certo, agradecer. Emerson. Vou Vamos agradecer. só agradecer a você. Nada, a aula foi ótima. Gratidão a você. Mais uma vez eu que agradeço a vocês. Nada, mas amanhã eu dou uma olhada, viu? Certo, Michele, tá bom. Eu que agradeço a vocês mais uma vez, mais uma aula. Sempre toda aula, para mim é uma satisfação, um prazer enorme estar com vocês aqui, tá? Eu me sinto muito honrado em poder passar um pouquinho do meu conhecimento que eu tenho para vocês. E o que eu fico mais feliz é que a forma como chega para vocês, né, chega de uma forma clara e direta. Né? Feito um dia, Beto disse para mim, Emerson, estudar informática contigo ficou fácil, porque tu parece que está numa roda de amigo conversando. É verdade. Porque assim, eu tento me colocar. Emerson, Oi. dá para tu explicar a 29? Só para mim fechar aqui minha linha A de 29? É. Voltei. Tá sim, tá? Então, ó, vou só voltar aqui a 29. Voltar a 29 aqui, tá? Regina, se liga só. O que é que ele diz aqui? Vou apagar aqui. Michelino, um abraço. Aqui todo mundo se encontra. Oi, Tereza. Tereza tá aí bombando, né? Olha lá. Muito bem. A É isso questão aí. 29. A questão 29 é o seguinte. Se liga só, Regina. O que é que ele diz aqui? Que no Excel 2016, o número de células contidas no intervalo de H2 até J3, tá? Então, eu dei um exemplo aqui de dois conjuntos, né? Conjunto A e conjunto B. Conjunto B. Qual é o ponto que está contido? Esse daqui do meio, tá? Então, assim ele disse aqui na questão, que o número de células que estão contidas. Boa noite, dona Cris. Que estão contidas, tá? E aí ele botou aqui, ó, de H2, tá aqui, até J3. Então, ó, tá todo mundo aqui, ó, certo? Todo mundo aqui. Só que ele disse aqui que quando o número de células que estão contidas nesse intervalo, o número de células seria só 5 células. Porque aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 células mais escuras. Só que, na verdade, ele falou que todas estão contidas. Então, se todas estão contidas, então entra todo mundo no bolo. Tá? Todo mundo entra no bolo. Essa tá branquinha, mas entra no bolo. Então, na verdade, você não tem 5, você tem 6.
A Spotcare era 6. E por que essa aqui tá branquinha? Porque quando ele selecionou as 6 células, essa ficou branquinha porque é a célula que está ativa. É a célula que ele vai colocar alguma informação, tá? Ou escrever, ou botar símbolo, ou botar algum símbolo, ou botar uma letra. Então, esse aqui tá branquinho porque é a célula que ele ativou, tá? É a célula que ele ativou. Mas ela faz parte do time, ela está dentro. Aqui, o desenho por si só já diz. Aqui, ó, ela está contida. Então, na verdade, seriam 6 e não 5. Ele botou 5 aqui porque tem 5 células que estão mais escuras. Entendeu? Então, por isso que ela está errada aí. Entendeu? Boa noite, dona Leida. Obrigado por tudo, viu? Um bom final de semana. Então, meu povo, ficamos por aqui, tá? Ficamos por aqui. E, mais uma vez, gratidão por tudo aí, por todo o empenho de vocês. E quando chegarmos na última aula, aí vocês vão estar gabaritando tudo. Eu vou botar umas 60 questões. Eu tenho certeza que das 60 questões vocês vão acertar no mínimo 50. No mínimo 50. Viu? Beleza? Então vamos embora. Terça-feira a gente se encontra de novo aqui, tá? Já vou deixar a aula baixando para amanhã cedinho, já tá disponível aí para vocês assistir a aula. Micheline que não assistiu, os demais que entraram depois, já pegar já desde o início. Tá bom, Micheline? Valeu, meu filho. Obrigada aí mais uma vez. Obrigado Boa você, noite. viu? Valeu, Betão, valeu. Tereza, Maria José. Obrigado, Everton. Boa noite. Valeu, pessoal. meu filho. Boa noite, bom final de semana. Valeu para você também. Show de bola.